Seguimos aqui nos congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora eu estou aqui com ele, que é membro do clero, né, de Mogi das Cruzes, assessor eclesiástico da Sub-Região Pastoral SP para Animação Bíblico-Catequética, mestre em bioética, mestre e doutor em teologia moral pela Academia Fonciana de Roma, professor universitário, especialista em marketing e mídias digitais pela FGV e tem assim um trabalho pastoral com crianças e jovens. Padre Cleiton Silva. Boa tarde, padre, seja bem-vindo. Boa tarde, Poliana, boa tarde a todos que estão acompanhando esse momento tão especial para a vida, para a gestão das paróquias no nosso Brasil, né? Padre, o senhor veio então aqui para o Congresso para falar um pouco com o público do CONADIS sobre a implantação do dízimo mirim. Mas vamos voltar um pouquinho, como começa essa sua caminhada com a pastoral, né, voltada para a juventude, para as crianças, como foi esse despertar para o senhor dentro da sua vocação? Bom, já na apresentação você fala da minha especialização em teologia moral. A teologia moral é aquele âmbito dentro da grande teologia em que a gente se preocupa sobre como que eu respondo à minha vida cristã. Então as minhas escolhas, as minhas decisões, elas devem espelhar a minha profissão de fé. Então a teologia moral ela sempre caminha nessa linha. Todos os livros que eu tenho escrito e publicado com Paulinas Editora sempre vão na linha disso, de construir a nossa vida cristã a partir da fé. O primeiro livro foi com jovens, então a gente tenta ali tudo aquilo que é do universo de pais e filhos e que são assuntos bastante espinhosos, a gente abordou nesse livro. E a partir daí foi organizando várias coisas. E aí com a pastoral do dízimo, nasce pelo fato de ser pároco. E a gente precisa, principalmente na educação dos fiéis, ajudá-los a compreender o dízimo e a missão deles também de colaborar, sustentar, organizar a vida prática da igreja, né? Então, o trabalho ele vem sempre nessa linha. Então, são livros com temas diferentes, mas sempre giram em torno disso. Como que eu vivo, as decisões concretas que eu tomo a partir da profissão de fé que eu tenho. E aí, então, o senhor chega no contexto do dízimo mirim, que relativamente é um tema novo, né? Mais complexo, porque quando trata-se de dízimo, né, como eu venho conversando aqui com outros entrevistados também, quando a gente fala de dízimo, todo mundo já fica com aquele receio. E como que foi para o senhor essa ideia de começar a trabalhar a pastoral do dízimo? Eu sei também que o senhor tem um livro, né? Escreveu um livro sobre a pastoral do dízimo mirim. Conta um pouco para a gente. Eu tenho 19 anos de padre. Em todas as paróquias, a gente sempre tem essa luta de ajudar as pessoas a compreenderem melhor o dízimo. Mas a gente precisa compreender dentro das motivações corretas. E a gente tem hoje um documento muito precioso para iluminar a vida de todas as paróquias, que é o documento 106 da CNBB, que trata diretamente do dízimo. Então, quando a gente olha ali, a gente começa a entender o dízimo como uma expressão de vida de fé. Então, não se trata de uma espécie, sempre gosto de dar um destaque a isso, não é um imposto do Novo Testamento o dízimo. O dízimo ele é a expressão assim, há uma fé que eu recebo e que ela chega para mim por meio de uma estrutura de funcionamento da vida missionária, da vida pastoral, e quando essa fé toca o meu coração, eu também quero colaborar, participar, para que outras pessoas conheçam essa fé, e essa fé se enraize no coração de cada um. Então o primeiro livro é Dízimo, uma nova experiência, é itinerário espiritual, é um livro de espiritualidade para o dizimista. Mas a gente começa a se dar conta, por exemplo, que há uma geração chegando e que ela precisa também compreender a importância do dízimo para ela. Então, o dízimo mirim, ele tem várias formas de funcionar. Então, tem paróquia que já coloca um envelope para as crianças, estimula alguma coisa desse tipo, e isso tudo é bastante válido. Mas o meu livro, ele tenta ir antes disso. Então, a expressão concreta do dízimo, ela vai nascer de um coração agradecido. Tanto é que o título do livro é esse, Dízimo Mirim, agradecer desde pequeno. Como explicar o dízimo para as crianças. E ele tem todo um desenvolvimento para a gente compreender a gratidão como um remédio contra tantos males que estão no mundo. A inveja, o desânimo, a tristeza, o sentimento de achar que Deus não está cuidando da gente. Quanto mais a gente é grato,
parece que tem uma lente no olho da gente que se abre e a gente enxerga as coisas muito melhor. E se isso a gente puder treinar desde pequeno, é um grande ganho. E a partir daí, a criança compreender, a partir de textos do Novo Testamento, mesmo do Antigo Testamento, como a comunidade de fé sempre se empenhou para ter uma estrutura de possibilitar que outras pessoas conheçam a fé. Então, o livro Dízimo Mirim, ele vai por esse caminho. Então, o processo de implantação é a gente criar nas nossas paróquias uma rede de solidariedade, de entendimento. Sempre falo para as pessoas, dízimo não é um assunto só da pastoral do dízimo, é um assunto e uma urgência de todas as pastorais, de todos os movimentos. E quanto mais, desde cedo, alguém aprende a ser grato a Deus e colaborar no sistema de transmissão, divulgação da nossa fé, da riqueza da nossa fé católica, então a gente tem um avanço muito grande como igreja. Só que antes da gente chegar no dízimo mirim, a gente precisa chegar naqueles que vêm antes das crianças, que são os pais. Sim, sim. Né? Então, como a gente faz para desenvolver esse trabalho com os adultos de forma com que eles entendam essa responsabilidade e transmitam esse conhecimento, né, principalmente essa importância para os seus filhos? Vai justamente de um processo de ajudar a pessoa a compreender que a gratidão a Deus, ela não é só por palavras, ela corresponde a gestos, atitudes, escolhas que a gente faz. Eu sempre digo para as pessoas que quando o dízimo tropeça no bolso de alguém, é porque o coração ainda não tem Deus como prioridade. Isso daqui não é nenhuma forma de moralismo ou de um tipo de exagero de pregação do dízimo, mas é porque se eu quero poder entrar na igreja em algum momento, rezar, eu não sei se as pessoas já repararam, mas quem que entra numa igreja e precisa levar uma flanelinha para limpar o próprio banco? Você vai ao banheiro, você dá descarga, você acende luz. Isso falando de um momento individual. Imagina um momento de missa ou qualquer outra coisa. Então, tem tanta coisa ali já funcionando, tanta coisa sendo preparada, a formação que as pessoas recebem, os encontros que a gente faz na igreja. Veja, dinheiro não é tudo, mas as coisas custam. E como eu posso querer receber as coisas da fé e ao mesmo tempo não me empenhar para que essa fé seja levada a tantas outras pessoas? Então, aquele adulto que está fazendo iniciação à vida cristã, primeira comunhão, crisma, seja o que for, ele tem que entender que ele ainda não é um cristão maduro enquanto ele ainda não cuida daquela comunidade dele. Se com as crianças a gente ensina que dízimo começa quando eu saio de um ambiente e desligo a luz, né? Quando eu não desperdiço, quando eu não jogo as coisas fora, para o adulto que tem a sua renda, dízimo também vai significar aquele empenho, como o documento 106 diz, numa forma sistemática, organizada, de contribuição aonde? Naquela comunidade onde ele alimenta a sua vida, onde ele bate lá na porta do confessionário para pedir o socorro espiritual. Então, onde eu vivo a minha fé, especialmente, é ali também onde eu vou me comprometer a cuidar e a sustentar aquele trabalho que ali acontece. A gente fala, assim, da questão de responsabilidade, né, de entender realmente, né, que manter a igreja é também a nossa responsabilidade, porque da mesma forma com que a gente cuida da nossa casa, a gente deve cuidar da casa comum. Então, ter responsabilidade, né? É preciso, então, plantar esse senso e esse também o senso de pertencimento para esses fiéis, para esses paroquianos, para que eles realmente se sintam, né, responsáveis realmente por olhar para as coisas da igreja com essa atenção de, poxa, se eu chego aqui e está tudo preparado para que eu possa, né, sentar bem, para que a partícula que vai ser depois transformada e eu vou receber Jesus esteja aqui, é porque existe um cuidado e principalmente uma atenção financeira para isso, né? E como é importante a gente tomar consciência disso. Por exemplo, quando você está lá na sua paróquia e o som não está funcionando tão bem, em vez de reclamar com quem está ali, os músicos, ou às vezes reclamar diretamente com o padre, ou alguma coisa desse tipo, se pergunta, será que a nossa paróquia tem um sistema de som adequado? A gente vê em muitas paróquias recorrendo, por exemplo, né? A gente falaria assim de gambiarras em termos de concerto, mas sempre tendo que depender de doação de trabalho voluntário. Há coisas que elas exigem também um preparo, uma organização profissional. Então,
a gente precisa entender isso. Por exemplo, lá no livro do dízimo Mirim, a gente vai perceber que a primeira experiência de partilha que acontece entre Jesus e a comunidade, a multiplicação dos pães, por exemplo, acontece dentro do contexto da pregação da palavra. Então, aquele grande milagre que acontece ali, ele acontece num contexto em que não queriam que Jesus parasse de falar. Então, a forma de organizar o sistema financeiro, a coleta do dízimo e de todas as coisas, é para que a gente não perca tempo com coisas que elas não são as principais, mas podem atrapalhar o principal. Então, imagina a tristeza de um padre. Passa algum tempo preparando a sua homilia. Naquele momento da missa, todo mundo ali, né, querendo ouvir alguma coisa. O som falha, a bateria acaba, aí tem que recorrer. Se perde coisa. Então, o som, ele é extremamente importante. A iluminação de uma igreja é importante, a água. E a gente tem que ter um jeito de cuidar tanto da nossa paróquia que a gente nem perceba que essas coisas estão aí porque elas não estão falhando. A gente percebe quando elas estão falhando. Exatamente. E muito a gente fala também, né, da modernização dos novos recursos para a pastoral do dízimo, não só para a pastoral do dízimo, né, como todos os pastorais e movimentos da igreja, e muitos disso fala-se, né, da prestação de conta, da transparência com relação a isso, porque há uma resistência ainda dos fiéis com, eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro, não é? A gente escuta muito isso, Sim, né? Eu não sim. sei qual é, eu vou dar meu dinheiro pro padre, né? Muitas vezes as pessoas acham que esse dinheiro vai pro bolso do padre, né? Mas eu acho que o básico as pessoas não se atentam, que é aquele mural lá no final da igreja, com a prestação de conta do mês, né, padre? Sim, sim. E vejam só, há ainda uma dificuldade que a gente não percebe. Em muitas comunidades a gente corre atrás do dízimo para tentar sustentar aquele mínimo do operacional. E aí quando a paróquia ela sonha com uma reforma ou modificar, fazer uma melhoria, por exemplo, como que dá para a gente hoje, com as crianças de 8, 9, 10, 11 anos, competir com tudo que elas têm no smartphone e eu como catequista ter uma luz e um giz? Então, pouquíssimas paróquias conseguem dispor de coisas que estejam mais ou menos parecidas com aquilo que tem hoje e que atrai a atenção da criança. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar. Em muitas paróquias, o dízimo é pensado para garantir o operacional. E aí a gente não consegue sonhar, a gente não consegue fazer coisas além, porque a gente só está pensando ainda nas contas para pagar. A hora que a gente começa a ter uma paróquia com um dízimo mais forte, então eu não tenho que parar para fazer uma campanha para a gente trocar um sistema de som melhor. A própria caminhada do dízimo vai dar essas condições. E aí todos os elementos. Então, seja de um boletim lá na frente de uma igreja, o modo como vai organizar, que seja o mais pedagógico, fácil de ser compreendido, isso tudo é importante. Mas também, aqueles agentes de pastoral mais próximos da caminhada da paróquia, também precisam ser eles os primeiros promotores a ajudar as pessoas a compreenderem que os gastos e as preocupações da igreja não vão ser só com a água, a luz ou a hóstia, mas tem outras coisas que a gente sonha, que a gente quer melhor para as nossas paróquias, né? Então, quanto mais essa rede de informação ela funciona bem, mais a gente tem uma comunidade que tem uma cultura de uma espiritualidade do dízimo. Porque o que a gente tem, às vezes, é só um canal de informação. Vem um padre, um missionário, alguém fala, o povo escuta, aí você tem um outro que reage, aí algum faz a sua inscrição como dizimista, fica um mês, 2 meses, depois esquece, né? Tem aquele que é dizimista só pro forma, como diz. Ele dá lá uma oferta, ela não corresponde a alguma coisa que seria realmente do coração dele, mas ele faz. Então, esse jeito de trabalhar o dízimo é insuficiente. Então, quanto mais os coordenadores das pastorais, os vários agentes entendem o que é o dízimo e também assumem a mesma linguagem de falar sobre o dízimo, toda essa comunicação dos resultados, do movimento, ela fica muito mais fácil. Porque até o boletim que alguém coloca lá, ele pode ser ignorado, né? Agora, quando alguém se faz missionário do dízimo, ajuda o outro a entender as várias responsabilidades que a igreja tem e, além de garantir o seu operacional, poder sonhar com coisas melhores. Nesse contexto, então, o senhor vai falar daqui a pouco, né?
com esses agentes e padres que, né, que estão aí à frente da pastoral do dízimo. E voltando então, né, para o nosso tema inicial, que é o tema da palestra do senhor, que é a implantação do dízimo mirim nas paróquias. O que o senhor preparou para esse momento de palestra? A gente vai olhar à luz do documento 106, os meus 2 livros, eles estão nessa sintonia com o documento, porque é o sentimento da igreja, o discernimento da igreja no Brasil. E aí a gente vai olhar alguns passos. Eu vou dar spoiler, eu acho que não é problema, o pessoal depois vai acompanhando também os desdobramentos, né? Mas principalmente, assim, cuidado para não fazer do dízimo mirim uma taxa de catequese. Né? O dízimo mirim é um processo de ajudar a criança a ter amor pela sua comunidade. A criança ter amor e se responsabilizar por ver bem a sua comunidade. Então, esse é o caminho. Lá na palestra a gente vai olhar alguns passos bem específicos, mas, por exemplo, o assunto do dízimo ele tem que envolver todas as paróquias. A criança ela tem que entender a importância da vida dela de fé, a importância que a comunidade tem dentro da vida dela de formação cristã. Então, os passos para implantar, mais do que escolher se vai ser um carnê, se vai ser... Hoje você tem sistemas eletrônicos para isso. Então, toda essa parte mais prática, ela é secundária. A gente tem que alcançar o coração da comunidade. No caso, o coração da criança, ela ter amor pela sua comunidade. Ela perceber que ela pode, sim, ser responsável por aquilo que está acontecendo cada dia na comunidade dela. Então eu sou agora um padre ou um missionário, um leigo, que quer olhar para a pastoral do dízimo, quer começar a trabalhar a pastoral do dízimo, o mirim. Quais são os primeiros passos assim que eu devo tomar? Os meus 2 livros, eles mexem com o coração. Então, é no coração da gente que estão as nossas prioridades, é no coração da gente que a gente toma decisões e escolhe o que é importante. Então, a primeira coisa é isso, ajudar as pessoas a compreenderem que ser dizimista não é uma questão opcional. Ela é constitutiva, ela é uma coisa que faz parte da nossa experiência cristã. Quando eu leio, seja os textos do Antigo Testamento, mas especialmente os do Novo Testamento, a gente vê que em torno da pregação do Evangelho, cria-se uma rede de solidariedade para sustentar o trabalho missionário. Naquele momento não se chama de pastoral do dízimo como nesse período mais moderno a gente chama, mas havia por parte da comunidade uma responsabilidade tal que dizia que não faltava nada entre eles. Mas além disso, eu posso acrescentar, por exemplo, quando você tem a figura de missionários que saem do campo, que saíram do meio da agricultura ou eram pescadores. Como que eles conseguem se sustentar dentro do ambiente urbano? Ali não tinha espaço para pescar, não tinha espaço, né? Paulo, por exemplo, não. Ele tinha um tipo de profissão mais urbana, ele era empreendedor, vendia tendas. Aonde ele ia com missão, ele conseguia organizar lá o trabalho dele. E os outros missionários? Então, isso nunca foi um problema para a igreja, porque havia em torno desses missionários uma rede de solidariedade. Então, a gente precisa recuperar essas coisas. O dízimo, ele nasce do coração, ele nasce de um caminho espiritual, ele é uma consequência da nossa fé. Então, esse é o caminho que eu entendo e que os livros meus tentam retratar também. E como foi para o senhor receber o convite para vir palestrar, né, no Conadiz? Uma alegria muito grande, principalmente porque aqui eu vou encontrar tanta gente que está lutando pelo mesmo que eu luto. Então, aqueles que hoje estão participando aqui e aqueles que depois vão ver essa entrevista, vão ouvir, eu acho que o coração vai se sentir muito abrasado por isso. Olha, aquilo que você está tentando fazer na sua comunidade não é só uma inspiração sua, é uma inspiração do Espírito, que quer que a comunidade se aprofunde, que quer que a igreja ela consiga, a gente rezou há poucos dias, que a igreja possa fazer a sua missão sem nenhum empecilho. Então, que a gente não tropece pelas questões econômicas, né? Onde há uma partilha de verdade, onde o que as pessoas oferecem no dízimo corresponde àquilo que é, de fato, uma possibilidade, essa comunidade certamente ela vai ser mais rica, não no sentido de dinheiro somente, né? Porque vai ter mais recursos, mas ela vai ser mais rica porque tem mais gente ali que ama o Evangelho. Tem mais gente ali que quer ver as coisas acontecer. Então, isso dá um grande fôlego para a igreja. Ai, padre, então a gente agradece o seu sim, né? Primeiro por o senhor aceitar conversar aqui com a gente um pouquinho e também por aceitar vir partilhar um pouco da sua experiência e conhecimento para que a gente possa continuar trabalhando para a captação de recursos e conscientização do dízimo
no Brasil, né? Então, em nome da revista Paróquias, eu agradeço ao senhor. Espero que o senhor tenha um momento de reflexão muito bonito e muito frutífero, acima de tudo. Muito obrigado, Poliana, e agradecendo a você, agradeço a toda a organização, agradeço aqueles que estão aqui participando hoje e você que no futuro também vai se unir a gente. Certamente já está aí com as suas lutas, mas agora vai ter chance também de conhecer tantas outras coisas para fortalecer o seu trabalho. Então, Deus abençoe a todos nós. Amém.